Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o foro privilegiado, como que a gente derruba isso, modifica e deixa uma coisa mais... é a mesma toada das outras. Estão discutindo agora uma reforma administrativa, que é muito ruim. Eu defendo uma reforma administrativa de uma forma mais ampla. Por quê? Porque a gente tem serviços públicos que não têm muita qualidade. Então, uma das coisas que eu defendo é que a gente tenha avaliação de servidores públicos. Para que a gente possa, como se fosse assim, incentivar quem está indo bem e, sei lá, dar feedback para quem está indo mal. Essa é uma coisa que a Constituição prevê desde a década de 90 que nunca foi feita. Mas aí vem o governo Bolsonaro, como faz com quase tudo, e ao invés de tratar disso, não trata disso, traz uma reforma administrativa que é muito bizarra. Por exemplo, com essa reforma administrativa, se ela fosse aprovada, a gente está lutando contra. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Ele pode extinguir um cargo porque ele acha que não é mais importante. Então, por exemplo, não tem mais gente no IBAMA. Não tem mais, ele acha que não é mais importante, etc. Você poderia ter vários cargos de indicação política, que é o cabide eleitoral, muito mais do que tem hoje. Era um número assim, aumentava em dezenas de vezes o número de cargos de indicados políticos. Tem muitas coisas lá, então, muitas áreas que são sensíveis, como saúde e educação, seria um cargo temporário. Lembra que eu te falei que o vereador indica o diretor escolar? Sim. Imagina vereador indicando o professor. Nossa, para. Você não votou em mim? Tá fora, vou trazer o outro. Então, assim, fizeram uma reforma política que pra mim é a reforma do aparelhamento. E aí, o que é jabuti? Você conhece a expressão da política? Não. Tem a expressão jabuti não sobe em árvore, né? Sim, sim. Se tem o jabuti na árvore, alguém colocou. Pegam textos que é sobre A, e aí colocam vários jabutis que não tem nada a ver. Um dos jabutis que tentaram colocar na reforma administrativa foi foro privilegiado para várias pessoas da segurança pública. Caramba. Que é a base do Bolsonaro. Estão querendo aumentar em vez de diminuir. Então, eu tenho sempre uma missão das pessoas não gostarem menos de política, porque a política é boa. O que é ruim é o que fazem dela. Mas é que tem tanta regrinha. Mas só pra dizer que nos últimos 2 anos e meio, metade do meu tempo é pra apresentar propostas para conectividade para alunos de baixa renda, para Fundeb, para combater a pobreza menstrual, para que a gente tenha absorvente nas escolas, vários assuntos que a gente teve vitórias muito importantes no mandato. Alguém nos comentários falou assim, ela quer tirar o seu dinheiro para comprar absorvente para mulher. Deixa eu responder esse? Responde. Já, mas só... Então, metade do meu tempo... Eu achei tão incrível. Ela quer não, ela já fez isso. Então, ela quer tirar nosso dinheiro para comprar absorvente para mulher. Eu achei incrível esse comentário. Só para dizer, metade do nosso tempo hoje no Congresso é para avançar e metade é para conter retrocesso. Tá. Eu também acho que a gente tem que limitar o foro privilegiado. Mas a gente tem que estar atento que a gente está nesse momento tão trevoso, como se diz no Nordeste. Não é isso. Que estão tentando piorar. É isso que eu tô dizendo. A gente quer reduzir o foro privilegiado. Como eles querem fazer uma coisa muito pior. E aí querem levar para vários agentes da segurança pública que não faz sentido também ter foro privilegiado. Claro, faz sentido. Aí, com a cabeça deles faz sentido, concorda? A gente luta para diminuir o fundão. A gente tentou colocar uma parte do fundo para saúde. Aí eles querem aumentar o fundão. Então, só pra gente saber que precisamos de reforços. Se candidatem, apoiem pessoas, porque tá muito difícil, assim, só pra gente não achar que... por que você não faz isso? Metade do meu tempo é pra que não façam algo pior, sabe? Pra barrar isso. Sobre o comentário do nosso amigo. Não foi dele, não foi do Max. É que você apontou pra ele. Foi de você. Sei lá. Eu apontei pro computador. Eu achei ele é super gente boa. Eu acho muito legal. Obrigado. Tão novinho. Primeiro, meninas no Brasil perdem 1 mês e meio de aula porque não tem absorvente. Como assim? Você sabia disso? Claro que não. É verdade. Elas não vão pra escola de vergonha porque não tem... Porque não tem... Assim, elas não têm dinheiro. Vamos dar um passinho atrás. De cada 4 meninas que já passaram pela escola ou estão passando, uma já faltou às aulas durante a menstruação. Hoje, na pandemia, meninas entre 15 e 17 anos, de cada 4, uma também não tem dinheiro para comprar absorvente. As pessoas podem falar, mas um absorvente é tão barato. Pra você, agradeça a Deus, você tem dinheiro, porque tem gente passando fome nesse Brasil. Optar entre comprar uma comida e um absorvente. E aí, foram mais a fundo, esse é um estudo do Rio de Janeiro, e mostraram que meninas perdem até 1 mês e meio de aula por ano porque não tem absorvente. Quando eu olhei para essa questão, não tive dúvida. Eu apresentei um projeto em março do ano passado para que a gente tivesse a distribuição de absorvente em escola pública, posto de saúde, presídio. Tem mulheres que estão em situação de cárcere, presidiárias, que usam miolo de pão, que usam pano velho.
E aí você vai falar assim, Uma coisa medieval, cara, né? Uma essas coisa... mulheres pegam infecção, algumas se tornam inférteis por causa disso. Cara, que Aí você vai dor no falar, coração que ah, dá. mas é lá onde Judas perdeu as botas. Quando eu apresentei esse projeto, uma tia e 2 colegas de trabalho vieram me contar situações. Tabata, eu já usei pano velho, eu já usei folha de caderno. Eu falei, por que vocês nunca me falaram? Elas, porque a gente não sabia que podia falar sobre isso. Caramba. Então, assim, é uma coisa muito relevante. Mas quando eu apresentei esse projeto, foi um pico de ódio igual esse que eu tô vivendo agora. Pega absorvente e manda para tuas primas. O ministro da Educação falando que eu ia criar uma estatal chamada Chico Brás, fazendo chacota. Ministro da Educação, que deveria estar preocupado com faltas em escolas, né? Gente falando que eu ia querer distribuir vibrador, chocolate pra TPM, assim, uma esculhambação nos comentários. E aí eu, sabe, gente, que absurdo. E aí, pra ser justa, tinha essas pessoas sendo meio ogro nas redes sociais, mas tinha muito professor e professora falando. Na minha escola a gente sabia, porque a gente percebe que elas faltam e a gente coloca uma cestinha no banheiro. Poxa. Então, padre mandando coisa, Tabata, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque eu sou homem. É. Mas eu falei sobre isso na homilia e a gente vai distribuir na cesta Tá básica vendo? absorvente. É uma coisa Então, que eu não sabia. Só o muitos fato de amigos se falarem, eu não discutir, sabia. também não. Porque a gente não fala sobre menstruação. Porque as pessoas acham, tipo, é um tabu. Só que é uma coisa biológica que acontece com as mulheres em idade Minha adulta. mulher tem umas cólicas aí que ela fica urrando de dor, entendeu? E a gente não fala sobre isso. A mulher tem que se esconder, sabe? Parece que quando você vai no banheiro trocar o absorvente, você se sente suja, tem vergonha, esconde o absorvente. Sabe, tem lugares do Brasil em que falam que a menina não pode sair de casa durante a menstruação. É meio cultural isso, tá falando? É um tabu, Nossa. total. Assim, então, quem tá menstruada, você pode comer o que você quiser, você pode tocar o que você quiser, você não está doente. E aí, quando eu apresentei o projeto, vinha coisas como essa: o meu dinheiro pra distribuir absorvente. Aí eu comecei a falar, olha, primeiro que já distribui em camisinha e eu não vi você revoltado, né? A menstruação não é opcional. Segundo, meu amigo, que se eu tô lhe dizendo que isso faz com que as meninas faltem às aulas, com que mulheres peguem infecções, vamos colocar na conta porque eu tenho certeza que se paga. A gente tem que mudar a mentalidade. Não é pra distribuir tudo, mas tem que ver, vamos fazer a conta. Qual é o custo de fazer e o custo de não fazer? Política pública tem que ter custo-efetividade. Se eu perco... A gente falava da questão da evasão do ensino médio. Se eu perco 214 bilhões de reais por ano, eu apresentei um projeto no começo desse ano que custa 1,7 bilhões, menos de 1%, que você dá uma bolsa pro aluno de baixa renda para ele terminar o ensino médio. Ele termina o primeiro ano, R$500. Termina o segundo, 600. O terceiro, 700. Se ele faz um curso técnico, um vestibular, tem um bônus. Ele só pode sacar tudo quando ele termina. Esse é um projeto lindo que já foi testado. Faz com o grupo A e não faz com o grupo B e vê o que acontece. Que reduz a evasão em 1/3 e melhora o rendimento escolar. É esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer em política pública. Quanto custa não fazer? Quanto custa fazer? Já testou? Funciona? Então bora fazer. Então só para dizer que isso já vai acontecer. Foi 1 ano e meio de muita luta, mas aqui em São Paulo, nas escolas estaduais e municipais, já tem absorvente nas escolas. Eu participei de lançamento de programas no Brasil inteiro. Maranhão, Recife, Rio de Janeiro, Campo Grande, Praia Grande, Jati, no interior do Ceará, porque a gente começou a falar sobre isso. A gente está enfrentando esse tabu. Então, não só, a gente já conseguiu em vários estados e municípios aprovar, mas faz 3 semanas, se eu não me engano, a gente aprovou um conjunto de projetos na Câmara e também no Senado semana passada, que vai criar um programa que vai apoiar 6 milhões de mulheres. Apoiar como? Com a distribuição de absorventes. Mulheres em situação de rua, mulheres que estão em situação de cárcere. É isso que eu ia falar. E o pessoal da rua, como faz? Ontem, eu cheguei de Brasília e a gente foi direto ali embaixo do viaduto que fica perto de Congonhas, da Washington Luiz. Ah, tá. Tem um cruzamento, Sei. um viaduto. E tem muitas pessoas em situação de rua. Aí a gente foi lá ontem distribuir cobertores com um projeto que é o Anjos do Bem, assim que eu cheguei de Brasília. Porque tava muito frio ontem à noite em São Paulo. E tem gente morrendo de frio na nossa cidade. O que é um crime, assim, é uma coisa medieval. A gente deveria ter vergonha. E aí a gente foi lá distribuir os cobertores e a gente tava conversando com o Eduardo, que era uma das pessoas que tá nessa situação. E ele me falou que todo mundo chega lá e ninguém pergunta o que eles querem. Tipo, que ele agradece muito que levem marmita, etc. Mas que o que ele mais sente falta é itens de higiene. Ele falou, ninguém traz itens de higiene pra gente. Nada. Pasta, sabonete. E ele falou, quando eu junto um dinheirinho, eu vou no posto, eu tento tomar banho, eu vou numa padaria. E ele falou assim, ele falando pra gente, né? Ninguém nunca conversa com a gente.
Mesmo as pessoas bem intencionadas, É. e que bom Toma que elas essa sopa. existem. Toma essa sopa! Toma Levam essa a sopa! comida, É. mas não perguntam o que eles querem. E ele falou, olha, verdade. nem todo mundo quer, mas muitas pessoas adorariam fazer um curso. Tipo, tem pessoas que são dependentes químicos, mas ele falou, eu não sou. Eu era zelador, só que eu perdi tudo, sabe? Faz Caramba. poucos meses. Então, acho que muita coisa de política pública é a gente ouvir. Esse negócio da pobreza menstrual talvez seja um grande exemplo dessa questão de mulheres na política. Porque é que em 2021, ninguém falava sobre meninas faltarem às aulas porque não tinham absorvente. Porque essas vozes não são ouvidas. É raro uma coisa que impacta uma mulher pobre ser ouvida. Que volta ao que o Eduardo falou ontem na rua. Pela idade dos políticos, eles deviam estar discutindo sobre distribuição de Viagra nos asilos, sei lá, de repente, eu não vou sei. comentar isso. Que vergonha. Mas enfim. Desculpa. Tudo bem. Faz- O ensinamento do Eduardo ontem foi: as pessoas deveriam perguntar o que a gente quer. É. E não assumir que sabem o que E não a gente só para as quer. mulheres, né? Para Pra gays, todo para mundo. todo tipo de população, né? Pra homens mais velhos, pra É, todo pra mundo. todo A gente tem mundo. que ouvir mais as pessoas. É verdade.